Fala, meus amigos são paulinos, estamos aqui novamente nesta terça-feira trazendo aí mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do tricolor que segue bem agitado, principalmente após essa reunião do Conselho Consultivo para a definição se apoiam ou não a renúncia de Casares da presidência do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com essas últimas informações do tricolor. Vamos falar agora do São Paulo. Rafael Valente acompanhou a reunião dos ex-presidentes. Tá um imbróglio terrível a reportagem hoje. Mais um escândalo, nas últimas semanas foram várias. Reportagem do UOL, portal UOL, de que o presidente Júlio Casares teria recebido 1,5 milhão em depósitos, dinheiro na boca do caixa e tal. 47% da renda dele veio desses depósitos, são R$2.000, né, por depósito, né? Seria isso é uma movimentação que o COAF julga atípica, isso, que é justamente para não configurar e não entrar aí em algumas análises. Para ficar naquela zona cinzenta. Opa! Vamos ouvir o Rafael Valente trazendo as informações dessa reunião. Depois de mais de 2h30 de reunião aqui na Alameda Jaú, um dos bairros mais tradicionais da cidade, o Conselho Consultivo do São Paulo emitiu um parecer contrário ao impeachment do presidente Júlio Casares. A reunião ocorreu nesta terça e foi em caráter extraordinário, convocado após a pressão em torno do presidente aumentar com a notícia publicada pelo portal UOL nesta manhã. A informação é de que a Polícia Civil investiga 2 movimentações financeiras suspeitas envolvendo o clube tricolor. Uma delas se refere a 35 saques das contas do São Paulo entre 2021 e 2025, totalizando R$11 milhões. A outra movimentação é de um depósito em dinheiro em uma das contas de Casares no valor de R$1,5 milhão. O Conselho Consultivo é formado por ex-presidentes do São Paulo e dirigentes que ocuparam cargos relevantes dentro do clube. São os famosos cardeais. Ao todo, são 12 membros, mas nesta terça-feira nem todos estiveram presentes. Casares foi ouvido, apresentou suas justificativas e defesas. Ao final, ouviu o parecer do grupo contrário ao impeachment. Apenas um dos membros foi favorável à renúncia do presidente. Na prática, a decisão do Conselho Consultivo não tem efeito, mas eles encaminham esse parecer aos conselheiros que eles sim têm poder de voto na decisão de impeachment ou não do presidente. Só que a reunião que vai definir o futuro de Júlio Casares ainda não tem uma data definida. A expectativa é que ela seja convocada até o final de janeiro. O parecer contrário ao impeachment de Júlio Casares, no entanto, não diminui a pressão de torcedores contra o presidente são paulino. Isso talvez só ocorra depois que os esclarecimentos públicos forem feitos e ficar comprovado que o dirigente não tem culpa. Rafael Valente para os canais ESPN. Valeu, Rafael Valente, trazendo as informações. Ele começou o que nós chamamos de boletim, né, informativo, do jeito correto, né, professor? Aconteceu num bairro tradicional, mas a gente pode substituir por um bairro de bacana. Isso aí é a areinha do problema do São Paulo. Mas assim, o São Paulo está passando por essa série de escândalos e os cardeais vão para a Alameda Jaú, que é um bairro de bacana, resolver os problemas. Problemas que só indicam, essa reunião só indica o que é o São Paulo hoje. Que é um grupo político que segue sempre uma mesma linha, existem várias amarras de estatuto que você não consegue quebrar, e que muitas vezes uma figura proeminente política do São Paulo tem um problema, sai de cena para uns 3 anos depois, dessa mesma reunião voltar e puxar e vai passando e desemboca nisso, meu professor. Corporativismo, esse corporativismo, na verdade, é do futebol brasileiro em geral, a impunidade em geral. Mas é muito específico da política tricolor essa coisa do abafa o caso, né? O espírito de corpo. Dos de antes, dos depois, dos que virão no futuro. Nesse caso até não é dos que virão no futuro, porque o Conselho Consultivo, como o Rafa explicou, é composto pelos chamados cardeais, né? Mas só do São Paulo estar nessa situação, aparecer mais em, por exemplo, páginas policiais do que esportivas, que é uma coisa que também acontece com muitos outros clubes brasileiros, mas só do São Paulo estar nessa situação já é uma vergonha. Isso não podia estar acontecendo num clube do tamanho do São Paulo, com a tradição até de organização do São Paulo até uns anos atrás. Então, virou um caso de polícia. Não adianta o Conselho Consultivo abafar
que não é ele que vai absolver. Isso aí tem que ir para a justiça. Como os casos que envolveram o recentemente empichado presidente do Corinthians. Isso ultrapassa os muros do clube esportivo. Isso está se tornando também um caso de polícia. E que precisa ser averiguado. Já se tornou, né? Já se tornou, polícia, já, né? É isso. Não tem muito como fugir disso. Não há conselho consultivo que salve. Pode salvar uma num primeiro momento ali, para inclusive influenciar conselheiros, que como o Rafa falou, é o próximo passo. Também ninguém sabe que dia, que hora. Isso é uma coisa tão grave que o clube tinha que parar para resolver essa questão. Todos os clubes, inclusive, pararem para resolver essas questões. A gente convive com isso de uma maneira muito fácil, né? Ah, tá, mas vai ter uma reunião, não se sabe ainda já. Como assim? Algo muito grave está acontecendo, colocando o nome do São Paulo Futebol Clube, como já colocou agora recentemente o nome do Corinthians, o nome do Vasco. É fácil, é simples assim, em nome de meia dúzia que querem se perpetuar no poder, jogar na lama o nome de um clube tradicional. Então, acho que essas cobranças têm que vir de fora, inclusive da própria sociedade, né? A própria sociedade tem que se indignar um pouco mais com as coisas que acontecem nos clubes esportivos. A coisa não pode ficar assim. Zinho, Zé, começa aí, Zinho, esse bloco de Zinho e Zé, como o Zinho tá remoto, se eu jogasse só na mesa, se engalfinhariam, com todo respeito, claro. Zinho, eu sei que é uma cena muito triste o que está acontecendo. A gente vê o São Paulo tendo coisas no departamento médico, a história das canetas, a festa junina, aí é camarote. Você vê, parece aquele armário oco que a madeira já foi para o espaço. Mas que ao mesmo tempo é há anos. E daí dá um senso de normalidade. Muda um presidente, dá um senso de normalidade. Mas continua igual. Conheço essa história aí. Eu conheço essa história. Já vimos isso, né, professor? Vai lá, Mozinho. Aí está aí representado, né, a insatisfação do torcedor, porque eu, na minha história de atleta, um time que a gente tinha aquele respeito, aquela coisa de você olhar assim, pô, que clube, né? Que organização, que administração, que potência. Nós, jogadores, olhávamos o São Paulo assim. Então é um motivo de muita tristeza, como o professor Celso Zelt falou, e que não pode ser tratado como... Porque parece que no futebol certas coisas são normais de acontecer e isso é encoberto como se o futebol não fizesse parte da sociedade. Pelo contrário, eu acho que é motivo sim. Não isso aí. A agressão e dessa forma não. Manifesta, cobra, colhe assinaturas, entra na justiça contra esse tipo de manifestação sim. O da violência não. Ir lá, dar soco no carro, quebrar, aí você acaba... perdendo a razão. Mas eu acho que passou da hora de ter um esclarecimento não só para uma sala com alguns dirigentes do passado, que eram mais amadores do que profissionais. O futebol mudou, evoluiu. Essa parte profissional e de administração entrou muito forte no futebol e os clubes que estão ficando para trás, está acontecendo isso aí. É mais caso de polícia do que a gente falar da parte esportiva do campo. E a gente viu treinador, jogadores de alguns clubes, no momento final de pressão que vai, quando está tendo o jogo, quando está tendo o campeonato, a cobrança vai em cima do jogador, vai em cima do treinador. São eles que se tornam os alvos e encobertam a má administração, tudo que está sendo estourou agora. Quando um treinador sai, entra outro, o time perde um jogo, perde outro, muitas das vezes essa manifestação não acontece, porque a parte da paixão fala mais alto. Mas é o caso do São Paulo e de outros clubes que passam por essa crise financeira, de muitas dívidas, serem cobrados diferentemente, né? Saiu do campo, saiu das quatro linhas. Agora é essa parte aí, ó, investigar
né, ser apurado. O Casares não foi lá e não se defendeu para alguns diretores, mas ele tem que mostrar isso para a sociedade. É isso. Mostrar, não devo nada a ninguém. Vai ali, mostra, comprova e aí sim. Aí vida que segue. São Paulo, você falou que está na frente do prédio, está acontecendo uma reunião. Então conta pra gente, Marcelo Bassege, o que está acontecendo com o presidente Júlio Casares, possibilidade de impeachment, tudo mais que você puder trazer aqui pra gente no Gazeta Esportiva. Pois é, Marina, os bastidores políticos do São Paulo estão fervendo mais do que nunca e hoje o Conselho Consultivo do clube se reuniu aqui em um prédio corporativo na região dos Jardins para debater a possibilidade de impeachment de Júlio Casares. Vale lembrar que esse Conselho Consultivo é composto por alguns dos ex-presidentes, como Carlos Miguel Aidar, o próprio Leco, José Eduardo Pimenta, enfim, alguns ex-presidentes irão analisar a conjuntura na qual o Júlio Casares se encontra. Fato é que a situação não é nada boa para o atual mandatário tricolor. As investigações da Polícia Civil avançaram e, de acordo com reportagem publicada pelo portal UOL, 1,5 milhão em espécie foram registrados entrando nas contas pessoais do presidente Júlio Casares. Mais do que isso, desde o início da gestão do atual mandatário tricolor, 11 milhões de reais teriam sido sacados das contas do São Paulo. Então a situação está bastante crítica, é uma crise sem precedentes nos bastidores do São Paulo e alguns aliados políticos de Casares, inclusive, já acreditam que a melhor alternativa é a renúncia do cargo por parte de Júlio Casares. Há uma grande tensão nos corredores do Morumbi, Júlio Casares perdendo o apoio, inclusive, de seus aliados políticos. Por hora, ele não tem considerado renunciar, mas é claro que a situação vai ficando cada vez mais grave, a pressão aumentando e o futuro de Júlio Casares à frente do São Paulo está cada vez mais incerto, viu, amigos? Tá certo, Bassege. Qualquer novidade pode chamar a gente para falar aqui mais sobre São Paulo, sobre Casares. E aí eu deixo para vocês os comentários sobre esses bastidores do tricolor que estão fervendo, Miller. Olha, Marina, a minha tristeza... Hoje eu sou sócio do São Paulo há muitos anos, né? E eu vou sempre no clube, inclusive hoje vou comer lá com a minha família, almoçar, jantar, fazer academia, enfim. Os meus filhos, né? Minha filha faz ginástica no clube. E claro que para mim é um motivo de tristeza, né? Não é só o Corinthians que estava, né, como esteve, né, nas páginas policiais no passado, hoje é o São Paulo. Isso, claro, para o torcedor São Paulino gera muita tristeza, né, ver o São Paulo nessa situação. Então, eu recebi agora uma mensagem de um São Paulino, lá da diretoria, dizendo que o presidente não quer renunciar e vai provar a sua inocência. Bom, se ele não quer renunciar e vai provar a sua inocência, o tempo vai dizer, mas as investigações, né, estão aí a pleno vapor, né, Paz? Sim. Então, acredito que teremos novidades para os próximos dias. São algumas... Tanto da investigação quanto... sabe o que é o problema, Marina? É que o Casares, o presidente, ele perdeu o apoio da sua bancada. Sim. Não só da oposição é outra coisa, né? A oposição já está, oposição é oposição. Mas a situação, o grupo dos conselheiros que apoiam o presidente, né? Ele rachou. Ele perdeu muita força política. Estamos falando de um ano de eleição no São Paulo. Miller, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, porque o Marcelo Bassege vai falar mais alguma coisinha para a gente. É isso, Bassege? É isso, Marina. A gente acaba de receber uma nota do Conselho Consultivo do São Paulo após a reunião dos membros do Conselho. Segue o que diz a nota. As acusações envolvendo o presidente Júlio Casares carecem de provas materiais, especificamente contra o presidente, que alegou inocência. Não obstante a gravidade do momento, diante da inexistência de prova material, não há elementos para justificar um parecer favorável ao impeachment de Júlio Casares. Portanto, o Conselho Consultivo acredita que Júlio Casares não possui qualquer motivo para ser retirado do cargo.
alguns membros do Conselho Consultivo vão deixando aqui o prédio corporativo na região dos Jardins. Alguns torcedores que compareceram aqui na rua para protestar, inclusive, deram tapas, atingiram um dos carros que deixaram aqui o prédio corporativo na qual o Conselho Consultivo se reuniu. O clima é bastante tenso, mas, por hora, o Conselho Consultivo acredita que Júlio Casares tem base jurídica para permanecer no cargo. Isso não significa que o impeachment não irá acontecer. Com o parecer ou sem o parecer do Conselho Consultivo, o processo pode seguir e o Júlio Casares, o atual presidente do São Paulo, não está livre dos riscos de não terminar o seu segundo mandato. Viu, amigos? Devolvo para vocês aí no estúdio. Perfeito, Bassege. Obrigada por esse complemento de informação. E aí, eu continuo então, Zé, essa situação toda e mais isso agora, essa novidade, vamos dizer assim, então o Conselho chega a essa conclusão que tem muitas camadas. Muitas camadas e muitas coisas para acontecer ainda, mas é um primeiro passo. Primeiro dizer que o presidente Júlio Casares emitiu uma nota hoje no período da tarde, dizendo que é inocente, os advogados dele dizendo que vão provar a inocência dele, como disse aqui o Miller ainda há pouco, e a polícia instaurou esse inquérito depois de um relatório do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e agora tudo vai ser investigado. A gente tem que ter muita calma para saber o que de fato aconteceu ou não. A polícia vai investigar tudo isso. Agora, são algumas situações relacionadas ao São Paulo que eu queria pontuar. Primeiro que esse conselho aí, esse pessoal que estava reunido, Carlos Miguel Aidar, Leco, presidentes que acabaram num passado não muito distante, prejudicando muito o São Paulo, e agora estão julgando um outro presidente que supostamente teria prejudicado o São Paulo. Então, assim, você vê a situação em que se encontra um dos maiores clubes do Brasil, que recentemente era tido como uma coisa assim a ser atingida pelos outros clubes. O que o Flamengo é hoje financeiramente, a potência que o Flamengo é, que o Palmeiras é, esses clubes, o São Paulo que era antigamente, o São Paulo que era esse clube tido, nossa, a gente tem que ser igual ao São Paulo, porque o São Paulo faz tudo certinho. Então a gente tem que aguardar com muita calma as investigações para ver o que vai acontecer. Agora, é claro, se provando tudo que a gente está vendo aí nos portais, na mídia, nos últimos dias, nas últimas horas até, eu diria, o Júlio Casares não tem como continuar à frente do São Paulo. Isso me parece evidente. É um ano de eleição no São Paulo, em que ele perde muito poder político e que, na minha visão, se isso for comprovado, ele não pode continuar à frente do São Paulo Futebol Clube. É bem verdade que está tudo no terreno da investigação. Da investigação. Está tudo em segredo de justiça. Exatamente. O delegado está investigando, a investigação está correndo ainda, né? O Casares hoje ele pode dizer, não, eu sou inocente, eu não sou culpado, porque o momento ainda é de investigação. Exatamente. Agora, o que deixa todo mundo espantado, inclusive é o seguinte, de ter mais de 100 boletos bancários para sua ex-mulher. Isso deixa todo mundo, peraí, mais de 100 boletos bancários. Quer dizer, não sou eu que estou falando, a investigação que está mostrando isso. Quer dizer, então, todo mundo, baseado nisso, que as duas uniformizadas maiores do São Paulo, né? A Independente de Dragões da Fiel, através do André e do Baby, emitiram uma nota hoje pedindo a renúncia do presidente. Quer dizer, as duas uniformizadas que sempre apoiaram o presidente, hoje estão pedindo a renúncia dele. Quer dizer, não é só o torcedor de internet ou da arquibancada, são as uniformizadas que representam muito para o tricolor. Então, acho que a situação dele politicamente está muito complicada, tá mesmo, isso é fato, né? Agora, se ele provar lá na frente que ele é inocente, ele vira o jogo. Politicamente, ele se fortalece, até porque esse ano, como disse o Paes, é ano de eleição, é um ano que sempre foi difícil as eleições no São Paulo, sempre. Toda eleição no São Paulo para presidente sempre foi muito complicada, muita confusão, e esse ano não vai ser diferente. É uma eleição difícil porque é uma eleição indireta. Exatamente. Não são os sócios propriamente que votam, né? Não, é o conselho. Exatamente, é o conselho que vota, você vota no conselheiro, o conselheiro vai votar no presidente, e vale a gente sublinhar mais uma vez, os advogados do presidente Júlio Casares, em nota, disseram que ele é inocente, a gente tem que aguardar todas as investigações. Mas uma outra pergunta que os torcedores São Paulo estão fazendo na minha rede social é o seguinte, mas se ele não tem nada, não deve nada, por que contratou um advogado? O São Paulo tem corpo jurídico. O São Paulo tem um corpo jurídico no Morumbi lá muito grande. Mas, tipo assim, se eu não tenho culpa, se é só investigação, por que eu já contratei um advogado? É direito dele se defender com quem ele quiser. Exatamente. E uma pessoa do calibre também, o presidente do clube também, né? Faz parte ali, mas vamos aguardar, vamos ver aí cenas desses próximos dias, de fato.
Vou trazer aqui agora uma matéria aqui do GE, trazendo algumas informações aí do Tricolor, abre aspas, com 2 reforços anunciados, Danielzinho e Carlos Coronel, e mais um pré-contrato com o lateral direito Lucas Ramon da equipe do Mirassol, a diretoria do São Paulo planeja a chegada de mais 3 reforços neste início de temporada. Um zagueiro, um meio-campista e um atacante de beirada. Hoje, com Ferreira, Tapia e Luca como opções de atacantes que atuam pelos lados, a diretoria sabe que será necessário qualificar o elenco com mais uma peça, já que Rigoni deixou o clube após o final do contrato, agora em dezembro. Assim, alguns nomes foram sondados nos últimos dias. Ainda em dezembro, o atacante Breno Lopes, de 29 anos, ex-Palmeiras, foi sondado pelo São Paulo, porém, o Leão do Pici, o Fortaleza, só aceitava negociar em definitivo, e essa negociação acabou ocorrendo com o Curitiba por cerca de 15 milhões de reais. Sem recursos para investir, o São Paulo tem buscado outras opções com perfil parecido, mas sem nenhum tipo de pressa. O Tricolor deve contar com os retornos de Caleri e Lucas Moura nos primeiros jogos dessa temporada de 2026 e ainda tem Luciano ali para compor o seu ataque. Para as outras posições, o clube segue em conversas com o Flamengo pelo meio-campista Alan. Outro que poderia chegar por empréstimo era o zagueiro Gaston Ávila, que pertence ao Ajax, mas foi um dos alvos nessa janela, mas as negociações esfriaram nos últimos dias. Internamente, há um entendimento de que a chegada de reforços para as 3 posições já poderiam resolver as carências atuais do time. A aposentadoria do Oscar, que deve ser oficializada nos próximos dias, faz o clube olhar possíveis opções, mas as carências de meias também no mercado tira o peso dessa busca. Como a janela só fecha em março, porém, há expectativa de mais transformações no grupo de acordo com novas negociações de saídas ou oportunidades que apareçam de jogadores livres no mercado. Enfim, vamos ver aí como o São Paulo vai se virar nos 30 aí, porque não sem grana para você conseguir contratar jogadores, você vai contratar. Porém, o nível técnico possivelmente vai ser inferior. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!